campeão africano, campeão olímpico e um dos finalistas da Copa do Mundo de 1990. Em Camarões, futebol é coisa séria. Camarões é uma potência na África, assim como o Brasil é uma potência no mundo todo. O LAN, a luta tradicional senegalesa, é simplesmente uma paixão nacional. Muito mais do que uma luta corpo a corpo, o LAN tem outras particularidades. É uma indústria que movimenta milhões e uma exibição de rituais africanos. A recompensa era uma vitória, era bem simples. O prêmio era o arroz, o bilhete. Pela África, brilham muitos atletas. No Quênia, os corredores são astros. Na África do Sul, são os jogadores de rugby que empolgam as torcidas. Esportistas que são astros em seus países, mas que dificilmente conseguem a atenção da mídia tradicional. Para eles, esporte é mais do que um lugar no pódio. É cultura, tradição e é bom lembrar muitas vezes, é também uma questão de poder. Os africanos e suas culturas têm potenciais e aptidões para esportes que nem sempre fazem parte dos hábitos e preferências de países não africanos. Alguns, como o LAM, que você vai conhecer hoje no Nova África, até lembram outros tipos de lutas, mas têm regras e técnicas muito diversas das que conhecemos. A África e seus esportes são o tema do programa de hoje. O Nova África está começando. Na Copa do Mundo de 90, Camarões virou o jogo contra a poderosa Argentina e chamou a atenção dos especialistas e fãs de futebol do mundo inteiro. Mais tarde, os Leões Indomáveis viraram a atração ao vencer o Brasil e ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Sydney de 2000. Mas a fama dos Leões Indomáveis no mundo inteiro não mudou muito o panorama do futebol camaronês. O povo desse país é fã do esporte que ainda tenta se organizar internamente de forma profissional. O Cameroun a toujours été populaire, même avant ma naissance, je pense. O futebol sempre foi popular em Camarões. Um dos motivos é que nós sempre tivemos equipes que ganhavam a maior parte das competições africanas. Ganhamos a primeira Copa da África e a primeira Copa das Nações Africanas em 1985. Fomos o primeiro país a ganhar 2 Copas no mesmo ano, em 1979. Durante todo esse tempo, a paixão dos camaroneses pelo futebol foi aumentando. De repente, os Leões Indomáveis começaram a ganhar jogos e competições. Nós somos a equipe africana que mais participou de Copas do Mundo e ficamos nas quartas de finais em 1990. Então, depois de tudo isso, somos obrigados a falar bem do futebol camaronês. Nós temos também 2 grandes embaixadores, Roger Mila, que participou da Copa do Mundo de 1990 e que deve ser bem conhecido por vocês no Brasil, Samuel Eto'o, que faz parte da galeria dos melhores jogadores da história do futebol moderno. Tudo isso fez com que o futebol sempre fosse muito popular em Camarões. Mesmo que hoje nossa equipe não esteja ganhando muitas competições, nós sempre tivemos jogadores que levavam as pessoas aos estádios de futebol para verem como estava o futebol camaronês. Há toujours des éléments qui font que les gens ont envie d'aller au stade ou bien essaient de savoir ce qui se passe dans le football. Jean-Paul Akono foi o técnico da seleção de Sydney em 2000. Ele conta que, naqueles dias, Camarões tinha uma equipa de jogadores maduros, muita determinação e foco absoluto na medalha olímpica. O futebol nos Jogos Olímpicos, para nós, tem a mesma importância que a Copa do Mundo. A única diferença é que os Jogos Olímpicos hoje reúnem muito mais esportes. Todo mundo pode constatar que hoje o futebol nas Olimpíadas começa a ser comparado ao que é disputado na Copa do Mundo.
Mas, como sempre digo, o esporte, seja nas Olimpíadas, seja na Copa do Mundo, inspira valores de esportividade, de fair play. Portanto, para nós, é uma medalha muito importante. Vocês são do Brasil e creio que vocês não vão me desmentir quando digo que o Brasil corre atrás dessa medalha de ouro olímpica no futebol. Infelizmente, vocês ainda não conseguiram. Creio que sua melhor equipe foi aquela que jogou contra nós nas quartas de final. Essa equipe era capaz de ganhar a medalha, mas, infelizmente, vocês se encontraram diante de Camarões, um time que tinha ainda mais vontade de ganhar a medalha. E eu acredito que foi por isso que nós os eliminamos nas quartas de final. A população ficou muito orgulhosa de seus jogadores, orgulhosa pelos indomáveis, porque aquilo era o verdadeiro futebol, porque eram jogadores que iam para o campo para jogar futebol e defender Camarões. Eles não estavam ali só para ganhar dinheiro ou outra coisa. Eles iam para o campo pelo futebol, pelos camaroneses, por todo o povo e, sobretudo, pelo futebol africano. O sucesso nos gramados fez Camarões se preocupar com o futuro. Era preciso investir num bom celeiro de jogadores. A escola de futebol Le Brasserie, criada em 1989, alguns meses antes das façanhas dos Leões Indomáveis na Copa do Mundo de 1990, virou a principal aposta da torcida camaronesa para descobrir novas feras da bola. No futebol, Camarões é considerado o Brasil da África. Grandes jogadores camaroneses como Samuel Eto'o, Olembe e outros, contratados pelos principais clubes do mundo, começaram na escola de futebol Brasserie de Camarões. O projeto precisava considerar todas as necessidades dos jovens atletas e era necessário construir uma estrutura para permitir que as crianças tivessem uma boa formação no futebol. Aqui, as crianças estudam, se alimentam, dormem e, claro, aprendem os segredos do futebol arte. O futebol é um bom esporte para mim. É um grande prazer quando estou jogando. A escola de futebol Le Brasserie de Camarões aceita crianças a partir de 3 anos de idade. É um processo simples. Durante o feriado da Páscoa, que aqui dura 2 semanas, nós organizamos a Copa Top. Antes, em cada período de férias e em territórios diferentes de Camarões, nós reunimos cerca de 5.000 crianças para jogar futebol. Isso acontece em pelo menos 40 locais diferentes. E cada local tem 8 equipes de crianças que competem entre si. Com isso, nós reunimos essas 5.000 crianças que mostram o seu futebol para um júri composto por antigos jogadores, astros internacionais, treinadores camaroneses, técnicos que percorrem todo o país observando as crianças. Para cada criança é feita uma anotação. Essas anotações vêm para a Douala e são analisadas por um escritório. Das 5.000 crianças do início, nós trazemos para a capital, em junho, julho, uma centena de crianças. Essas crianças passam por avaliações, testes físicos, testes de resistência e rapidez. Essas crianças jogam partidas de futebol para serem avaliadas. Depois disso, vamos escolher 18 crianças, que vão entrar na escola no próximo ano letivo, no mês de setembro. É uma seleção muito rígida que parte de uma amostra de 5.000 crianças para chegar a 18 futuros jogadores profissionais. Assim, temos a garantia de termos os melhores jogadores de futebol de Camarões, que vão entrar na escola de futebol com 13 anos de idade. Les meilleurs joueurs du Cameroun de 13 ans qui vont intégrer l'école de foot à 13 ans. O diretor da escola lembra com orgulho de pupilos que saíram daqui para virar grandes nomes do futebol africano e mundial, como os atacantes Samuel Eto'o e Patrick Mboma e o meio-campista Olembe, jogadores que, ao lado do veterano Roger Mila, marcaram uma geração inteira de fãs no futebol, que têm os nomes deles na ponta da língua. Samuel Eto'o. Roger Mila, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Mas o tom otimista muda totalmente quando falamos do futebol jogado por Camarões nos dias de hoje.
Para Fan Flaubert, diretor de Le Brasserie, os Leões Indomáveis estão em baixa e é preciso fazer grandes mudanças nas estruturas do futebol do país, no processo de formação de novos atletas e no futebol profissional, para ver a seleção de Camarões brilhar como antes. La génération aujourd'hui A geração de hoje está envelhecida. É preciso renovar o quadro de jogadores em nível nacional. Não fizemos o suficiente para mudar essa situação e, por causa disso, os resultados não são mais favoráveis. Os bons jogadores se aposentam. Com isso, é preciso que uma nova geração esteja pronta. É um trabalho de nível nacional e que deve envolver as federações de futebol. É preciso que a gente volte ao trabalho para conseguirmos formar uma nova equipe de bons jogadores camaroneses. la pérennité du football camerounais. O futebol camaronês é vítima de seu próprio sucesso. Quando não nos preparamos para o sucesso, quando nós não sabemos como ele chega, não sabemos mantê-lo. Não há mais nenhum sucesso simplesmente porque hoje, esses que não ganhavam, só agora compreenderam que é preciso se aplicar para ganhar. Camarões, que tinham o hábito de ganhar, teve a impressão que isso era só um dom de Deus. Com isso, nós não nos preparamos